Olá, pessoas lindas da minha vida, tudo bem com vocês? Eu aqui, Rose Costa, mais uma vez para te falar algo muito importante. Provação não mata, fortalece, cria resistência. Ei, não importa qual tempestade tem se levantado na tua vida, você pode sair dela ainda mais forte. Você crê nisso? Vamos meditar? A palavra do Senhor hoje está lá em Marcos capítulo 4. Leia comigo, se puder. Capítulo 4, versículo 35 em diante, diz assim, ó. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, dizendo para os seus discípulos, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já estava se enchendo. E ele estava, Jesus, na polpa, dormindo em uma almofada, tranquilamente. E os despertaram, dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos, não se importa que morramos. Amém? Então, tem momentos na nossa vida, tem momentos na vida que a tempestade se levanta, né? Tem momentos que é desespero total e estamos assim à beira da morte. E nesse tempo estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos em que travamos grandes batalhas em todo o tempo, né? Com vários motivos, a crise do país, né? Tudo que o nosso país está vivendo nesses dias, a crise política, enfim, o vírus está aí, muita coisa acontecendo, o terror, o medo, os problemas, a dificuldade financeira, a pressão psicológica na mente, as enfermidades e tudo mais que você possa perceber que estamos vivendo nesse momento no nosso país. Então a gente vive em crise, em batalhas em todo o tempo, né? Por causa da crise do país, por causa de batalhas físicas, muito tempo a gente colhe, né, no nosso corpo a consequência de tudo isso, daquilo que a gente vive na mente, né? Questões psicológicas que acabam afetando o nosso físico, também a questão das enfermidades, do vírus, enfim. Então a gente tem batalhas físicas também com as enfermidades, a gente tem batalhas emocionais, aquilo que passa na nossa mente, no campo da mente. Eu creio que é o que há de mais grave nesse momento, porque assim, a tua mente domina o teu corpo, né? As batalhas que você trava na mente influencia em todo o resto. E assim, a gente vive em uma época de batalha muito grande na mente. E temos também as batalhas espirituais, então batalhas físicas, psicológicas, emocionais. E Satanás trabalha muito na mente, principalmente nesse tempo de terror, de medo, de inseguranças, de dúvidas, e muitas vezes o inimigo acha brecha nisso para trabalhar no campo da mente, colocando dúvida, colocando insegurança, né? Muitas vezes nos faz perguntar onde está o nosso Deus, e muitas pessoas perguntam isso, onde está o teu Deus? Né? Se você é cristão, se você crê em Deus, se você tem fé, onde está o teu Deus que não te livra dessas coisas? Então, isso também aconteceu com Jesus lá na cruz, quando estava crucificado, e aquele que estava junto perguntou, se tu é Deus, por que tu não salva a você e a nós também? Então, muitas vezes há essa cobrança, né? Se você é cristão, se você tem fé, por que você está passando por isso? E muitas vezes a nossa mente também fica preso nisso. Por que Deus não livra? Porque Deus não se importa, parece não se importar com o problema, parece estar dormindo, sabe?
Então, assim, Satanás ele usa muito essa estratégia de trabalhar na mente. Tem as batalhas espirituais, aquela que você trava com o diabo todos os dias, né? Satanás ele tenta, ele te persegue até no sono. Você vai dormir tranquilamente, você tem pesadelo, a sua noite fica conturbada, né? Tem o terror da noite, tem aquele momento que você não tem paz, nem no sono, nem para dormir tranquilo. Então, o inimigo ele tenta em todo momento. A pressão daquilo que estamos vivendo no nosso país nos persegue a todo momento. Então a gente vive em todo tempo em batalha nesse tempo, né? E aí vem os porquês. Por que Deus permite? Por que isso acontece? Por que vem as lutas? Por que Deus não livra? E tem uma resposta. Então, por que isso acontece? Porque você precisa ser aprovado, simples assim. Deus permite que venha a luta, Deus permite que venha as batalhas, Deus permite que venha as enfermidades muitas vezes, Deus permite que venha a tempestade. A tempestade na Bíblia representa problemas, dificuldade. Então, os levantes do inimigo, acontece tudo isso para quê? Para nos aprovar. As provações vêm para nos aprovar, para que a gente se torne mais forte, para que a gente se torne mais capacitado para a obra do Senhor. Mas é importante você saber que Deus não abandona. Ainda que o diabo sopre no teu ouvido dizendo: cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Onde está aqueles que deveriam te ajudar? Porque você está passando por isso? Você não é uma mulher de fé? Você não é um homem de Deus? Porque está passando por tudo isso? Não deixe Satanás plantar essa semente na tua mente, porque Deus permite tudo com um propósito. Nada acontece na nossa vida por acaso, né? A palavra diz que não cai uma folha da árvore se não for do consentimento do Senhor. E a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você é crente em Jesus, se você tem fé, se você está em Deus, fica tranquilo, independente da tempestade que está se levantando na tua vida, Deus tem um propósito nisso. Não é por acaso. É para te fazer mais forte, é para te aprovar. Deus não te abandonou, Ele está contigo. Deus jamais se esquece de ninguém. Isaías 49:15 diz assim, pode uma mãe esquecer do filho que cria, de tal forma que não se compadeça dele, daquele filho que saiu do seu ventre? Pode uma mãe esquecer? A palavra pergunta, né? A Bíblia pergunta: pode uma mãe esquecer do seu filho? A gente que é mãe sabe que muitas mães não fariam isso, né? Mas a gente sabe que tem uma ou outra que faz isso, que é capaz de abandonar o filho. E a palavra responde dizendo: sim, pode uma mãe esquecer do filho. Porém, o Senhor diz assim, eu todavia não me esquecerei de ti. Ainda que o teu pai, tua mãe te abandone, o Senhor não te abandona. Ainda que o teu esposo, tua esposa, teu filho não te dê muitas vezes o crédito que você merece, o valor que você tem, Deus, Ele não esquece de você. Ele não te abandona, ainda que você se sinta sozinho no meio de uma multidão, ainda que você esteja rodeada, cercada de pessoas e se sinta só, Deus, Ele não te deixou só. Ele não te esqueceu nem por um momento. Pode uma mãe esquecer do filho? Sim, mas Deus não. Deus não se esquece de você, independente do que você está passando. Você pode estar no melhor momento da tua vida ou no pior momento da tua vida. Deus não se esquece de você. O silêncio de Deus não significa a ausência dele. Muitas vezes Deus fica em silêncio, mas isso não significa que ele te esqueceu. O fato de Deus não estar respondendo não significa que ele está distante. Deus tem várias formas de responder. Deus pode te responder com um sim, Deus pode te responder com um não, Deus pode te responder com um espere. Deus tem o tempo dele, tem o modo dele, tem a forma dele. É importante você saber que você não está só, que Deus não te esqueceu. Independente de qual seja a resposta dele, Ele não te esqueceu. Ele não esqueceu daquilo que você tem pedido em oração. Espera, talvez não seja ainda o tempo da resposta de Deus.
E tem coisas que você precisa fazer só. Tem coisas que Deus deixa você para poder você fazer sozinho. Aparentemente só, mas não significa que Ele não está te observando. É como você está em uma prova, na escola, na faculdade, no concurso, enfim, qualquer prova que você vai fazer. Seus colegas estão ali, o professor está ali. Eles não podem te ajudar, eles não podem interferir. O professor não pode te dar a resposta, mas não significa que ele não está ali. Ele está ali sentado na tua frente, te observando, esperando, torcendo que você tire um 10, que você seja aprovado. Deus está com você. Independente do que você esteja passando, Deus está contigo. E Ele torce para que você seja aprovado com excelência, com um 10. Certo? Provação não mata. Provação fortalece. Cria em você resistência. Jesus orando ao Pai, ele diz assim, João 17,15, ele diz assim: eu não peço que tire eles do mundo, mas que os livre do mal. Às vezes é importante passar pela prova. Às vezes é necessário você passar por aquilo para que seja aprovado. Então não peça a morte, não peça para que Deus te tire desse mundo, não peça para que as coisas passem antes do tempo, porque Deus está contigo e Ele precisa te aprovar nisso. Deus precisa tratar com você, precisa te levar a um outro patamar, você precisa subir um degrau na vida. E é talvez nessa dificuldade que o Senhor acha meio de fazer isso. E Deus é justo, Ele não te dá nenhuma prova maior do que você possa suportar. Deus, junto com a prova, Ele também te dá o escape. O Senhor, Ele não tem interesse em matar ninguém na prova. Ele te dá a prova para que você seja aprovado, mas Ele te dá o escape para que você seja exaltado, para que você seja vitorioso em Cristo. Você vai ver isso lá em você vai ver isso lá em 1 Coríntios 10, 13. O Senhor não nos dá uma prova maior do que possamos suportar. Certo? Marcos 4, 38 ao 40 diz assim: e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada tranquilamente, e despertaram dizendo: mestre, não se dá que perecemos, você não se importa que morramos? Estamos nos afogando, mestre. E ele despertou e repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta. E o vento aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Jesus pergunta: por que são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Por que esse desespero todo, mulher de Deus? Por que esse desespero todo, homem? Confia no Senhor. Deus está observando. O Senhor, Ele está no controle de tudo. Ele não perde o controle de nada. Ainda que pareça que Jesus está dormindo numa almofada, Ele não perde o controle do mar. Ele não perde o controle dos ventos. Ele não perde o controle da tempestade. Será que você não entende isso? Que Deus, Ele está no controle da tua vida. Toda e qualquer situação que acontece, Deus está no controle. Fica tranquila. O Senhor vai despertar. O Senhor vai acalmar o mar. O Senhor vai mandar o vento parar. E vai haver o quê? Bonança. Aleluia. No momento certo, Deus vai chegar com o socorro. No momento certo, o Senhor vai acalmar a tempestade. Aleluia. E para você sair mais forte da tempestade, você só precisa fazer uma coisa: se revestir em Deus. Porque no Senhor você vence toda e qualquer batalha. Então, se revista do poder para vencer as provações. Efésios 6, 10, 11 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revista-se de toda a armadura de Deus, para que possa permanecer firme, contra as astúcias ciladas do diabo. Efésios
6:10. Essa é a palavra. Se revista do Senhor, se fortaleça do Senhor. Quando a tempestade vir, quando balançar você, não se entregue, não se dê por vencido, mas busque força no Senhor. Se fortaleça em Deus. Entenda uma coisa na tua vida: Deus está acima de tudo. Deus está acima da tempestade, Deus está acima das provações, Deus está acima das tentações do diabo, ainda que ele venha como fúria, como a palavra diz, como corrente de fortes águas. Deus é mais forte. Maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. Maior é o que está em você. O Deus que está em você é maior que tudo. O Deus que está em você está acima de tudo isso. Então olhe para Jesus, se fortaleça nele, estreita sua relação com Deus, busque intimidade com o Senhor. E todas essas coisas serão fichinhas, todas essas coisas serão coisas pequenas, porque Deus é poderoso para guardar, Deus é poderoso para proteger, Deus é poderoso para não te deixar perecer. Eleva teus pensamentos ao Senhor, confia nele, espera nele, Deus está cuidando de você.